Entre 1941 e 1945, no campo de concentração de Jasenovac, os guardas Ustashas mataram dezenas de milhares de pessoas usando facas, porretes e ferramentas improvisadas. Os próprios oficiais nazistas que visitaram este lugar o descreviam como além de sua imaginação. Aqui não havia câmaras de gás nem supervisão alemã, apenas um sistema de terror autóctone onde o assassinato se tornou uma competição. Os Ustashas do Estado Independente da Croácia desenharam facas especiais chamadas CSR Bozjek para matar mais rápido, transformaram fornos de fábrica em crematórios e organizaram concursos de matança, onde os guardas competiam para ver quem podia assassinar mais vítimas em uma noite. As vítimas eram principalmente sérvios, judeus, ciganos e opositores políticos que morriam cara a cara com seus verdugos, enquanto o rio Sava levava seus cadáveres. Como um regime pôde superar seus próprios mentores nazistas em crueldade? O que transformou pessoas comuns em máquinas de matar tão eficientes? Por que este lugar continua sendo objeto de negação e manipulação política décadas depois? No dia 10 de abril de 1941, enquanto as tropas alemãs desfilavam triunfantes pelas ruas de Zagreb, nascia oficialmente o Estado Independente da Croácia. Este novo território, conhecido como NDH pelas suas iniciais em croata, estendia-se por uma superfície de 102 mil quilômetros quadrados, que incluíam não só a Croácia, mas também a Bósnia e Herzegovina. Seu líder, Ante Pavelić, retornava do exílio após anos de planejamento junto às potências do eixo para criar o que ele denominava o primeiro Estado croata verdadeiramente independente em 800 anos. No entanto, a independência era puramente nominal. O NDH funcionava como um Estado fantoche sob supervisão alemã e italiana, dividido em zonas de influência que refletiam os interesses geopolíticos de seus patrocinadores. Os alemães controlavam a zona norte e leste, rica em recursos industriais e agrícolas, enquanto os italianos administravam a costa adriática com seus portos estratégicos. Essa divisão territorial já antecipava as tensões que marcariam a breve, mas sangrenta existência do regime Ustasha. Pavelić e seu movimento Ustasha haviam desenvolvido durante os anos 30 uma ideologia nacionalista extrema que combinava o ultranacionalismo croata com elementos do fascismo europeu. Os Ustashas consideravam que a população sérvia, que constituía aproximadamente 30% do território do NDH, representava o principal obstáculo para a criação de um Estado croata etnicamente puro. Os judeus, embora numericamente menos significativos com aproximadamente 40 mil pessoas, foram imediatamente identificados como inimigos da nova ordem. Os Romani, dispersos em comunidades rurais, completavam a lista de populações marcadas para a eliminação. A transformação legal do território começou com uma velocidade que surpreendeu até os observadores alemães. No 17 de abril, apenas uma semana depois da proclamação do Estado, o regime promulgou o primeiro decreto sobre a proteção do sangue e honra ariana do povo croata. Esta legislação, inspirada diretamente nas leis raciais de Nuremberg, definia quem podia ser considerado cidadão croata e quem ficava excluído da comunidade nacional. Os decretos subsequentes construíram sistematicamente a estrutura legal do extermínio. No 30 de abril, foi estabelecida a proibição do alfabeto cirílico, utilizado tradicionalmente pela população sérvia ortodoxa, enquanto todos os cidadãos não croatas eram obrigados a portar distintivos identificativos. Os sérvios deviam usar uma faixa azul com a letra P de Pravoslavni, que significa ortodoxo. Os judeus foram obrigados a usar a estrela amarela, seguindo o modelo alemão, enquanto os Romani usavam uma faixa preta com a letra Z de Zigeuner. A deportação maciça começou imediatamente após a implementação dessas medidas. As autoridades Ustashas estabeleceram um sistema de campos de concentração que se estendia por todo o território do NDH. Inicialmente, esses campos funcionavam como centros de internamento temporário para facilitar as deportações para território alemão. No entanto, a logística de transportar dezenas de milhares de prisioneiros para campos alemães logo se mostrou impraticável, especialmente quando as necessidades bélicas alemãs começaram a limitar a disponibilidade de transporte ferroviário.
A solução Ustasha foi característica da mentalidade do regime. Se não podiam deportar as populações indesejáveis, eliminariam-nas diretamente em território croata. Esta decisão transformou a natureza dos campos de concentração do NDH de centros de internamento temporário em instalações de extermínio permanente. O comandante alemão Edmund Gleise von Horstenau, enviado como representante militar alemão ao NDH, começou a informar a Berlim sobre os métodos empregados por seus aliados croatas. Seus despachos, inicialmente otimistas sobre a colaboração com o regime Ustasha, passaram a ter um tom de crescente preocupação. Os alemães esperavam encontrar na Croácia um aliado disciplinado e eficiente, semelhante a outros estados colaboracionistas europeus. Em vez disso, se depararam com um regime que transformava o assassinato sistemático em espetáculo público. As autoridades Ustashas estabeleceram uma rede de campos que incluía instalações em Danica, Krustica, Loborgrad e Jadovno. Cada um desses campos desenvolveu suas próprias especialidades de extermínio, mas foi Jasenovac o que emergiu como o centro neurálgico do sistema de assassinatos em massa do NDH. Sua localização estratégica na confluência dos rios Una e Sava, juntamente com sua conexão ferroviária direta com Zagreb, o tornava o lugar ideal para processar o maior número de vítimas. A construção de Jasenovac começou em agosto de 1941, apenas 4 meses depois da proclamação do NDH. As autoridades Ustashas requisitaram uma fábrica de tijolos abandonada nos arredores da vila de Jasenovac, aproximadamente a 100 quilômetros a sudeste de Zagreb. A escolha do local não foi acidental. A fábrica dispunha de fornos que podiam ser adaptados para a cremação de corpos, enquanto sua proximidade ao rio Sava facilitava a eliminação de evidências. Os primeiros transportes de prisioneiros chegaram a Jasenovac no 29 de agosto de 1941. Inicialmente, o campo abrigava principalmente intelectuais sérvios, sacerdotes ortodoxos e líderes comunitários judeus. O regime Ustasha havia identificado essas figuras como os elementos mais perigosos para a estabilidade do novo Estado, capazes de organizar a resistência contra as políticas de croatização forçada. No entanto, as deportações logo se estenderam a populações inteiras. Aldeias sérvias completas eram cercadas por unidades Ustashas, seus habitantes carregados em trens de gado e transportados diretamente para Jasenovac. As crianças não foram uma exceção a essa política de extermínio total. O regime estabeleceu até mesmo um campo específico para menores em Sisak, conhecido como o Jardim de Infância da Morte, onde milhares de crianças sérvias, judias e romani foram assassinadas através de métodos que incluíam injeções letais e fome deliberada. A brutalidade do sistema Ustasha começou a gerar preocupação até mesmo entre seus supervisores alemães. Os relatórios de Gleise von Horstenau descreviam métodos de assassinato que considerava desnecessariamente cruéis e ineficientes. Os alemães haviam desenvolvido seus próprios métodos industrializados de extermínio, centrados na eficiência e na ocultação de evidências. Os Ustashas, por outro lado, pareciam desfrutar da teatralidade da violência, transformando as execuções em espetáculos públicos que geravam terror, mas também resistência. A implementação das leis raciais Ustashas foi particularmente severa nas áreas rurais da Bósnia e Herzegovina, onde as comunidades sérvia, croata e muçulmana tinham convivido durante séculos. Os Ustashas introduziram o conceito de limpeza étnica como política oficial do Estado, utilizando este termo décadas antes de que se popularizasse durante as guerras iugoslavas dos anos 90. Seu objetivo não era simplesmente eliminar as populações indesejáveis, mas borrar toda a evidência de sua existência histórica no território do NDH. Esta política de eliminação total incluiu a destruição sistemática de igrejas ortodoxas, sinagogas, cemitérios e monumentos culturais. Os Ustashas compreendiam que o genocídio físico deveria ser complementado com um genocídio cultural que eliminasse a memória histórica das populações eliminadas. Esta combinação de extermínio físico e cultural transformou o regime Ustasha em um dos mais abrangentes em seus objetivos genocidas. A maquinaria legal do extermínio funcionava com uma eficiência burocrática que contrastava dramaticamente com a brutalidade de sua implementação. Os decretos Ustashas estabeleciam procedimentos detalhados para a confiscação de propriedades,
a dissolução de casamentos mistos e a reclassificação de cidadãos segundo critérios raciais. Essa legalização do genocídio proporcionava aos perpetradores uma justificativa administrativa para suas ações, enquanto criava a ilusão de que o extermínio maciço era simplesmente a aplicação rotineira da lei estatal. A transformação de uma modesta fábrica de tijolos no complexo de extermínio mais eficiente dos Balcãs requereu um planejamento meticuloso que revelou a mentalidade sistemática por trás da aparente loucura Ustasha. Quando Vyacheslav Luburić, comandante de todos os campos de concentração do NDH, inspecionou pela primeira vez o local em julho de 1941, encontrou uma instalação industrial abandonada que oferecia vantagens únicas para seus propósitos sinistros. A fábrica original havia sido construída em 1936 por uma empresa austríaca para aproveitar os depósitos de argila de alta qualidade encontrados às margens do rio Sava. Seu design industrial incluía 3 fornos de grande capacidade, sistemas de ventilação, uma rede ferroviária interna e armazéns espaçosos. Mais importante ainda, sua localização em uma zona pantanosa e escassamente povoada garantia o isolamento necessário para as atividades que Luburić tinha planejadas. A adaptação das instalações existentes começou imediatamente sob a supervisão de arquitetos e engenheiros Ustashas. Os fornos de tijolos foram modificados para aumentar sua capacidade de combustão, enquanto novos sistemas de alimentação foram instalados, permitindo operação contínua. Os engenheiros Ustashas consultaram discretamente especialistas alemães sobre técnicas de cremação, embora tenham desenvolvido suas próprias inovações adaptadas aos recursos disponíveis localmente. O complexo final de Jasenovac se estendia por aproximadamente 240 hectares divididas em múltiplas seções especializadas. Jasenovac 1 servia como centro administrativo e quartel para as forças de segurança Ustashas. Esta instalação incluía escritórios, arquivos, dormitórios para guardas e um centro de interrogatórios equipado com celas de isolamento. Os documentos recuperados após a guerra revelaram que esta seção mantinha registros detalhados de chegadas, embora significativamente não de saídas. Jasenovac funcionava como o principal campo de extermínio, construído em torno dos fornos modificados da fábrica original. Os barracões para prisioneiros foram projetados deliberadamente para maximizar a superlotação e o desconforto. Cada barracão, originalmente projetado para armazenar 50 toneladas de tijolos, foi adaptado para abrigar entre 300 e 500 prisioneiros simultaneamente. A falta de ventilação adequada, sistemas sanitários e aquecimento convertia esses espaços em incubadoras de doenças que debilitavam os prisioneiros antes de sua execução. A engenharia do extermínio em Jasenovac revelava uma compreensão sofisticada da psicologia do terror. Os arquitetos Ustashas projetaram rotas específicas que os prisioneiros deviam seguir desde sua chegada até sua eliminação. Essas rotas passavam deliberadamente por áreas onde os novos prisioneiros podiam observar os corpos de vítimas anteriores, os instrumentos de tortura e os fornos crematórios. Essa exposição calculada tinha como objetivo quebrar a resistência psicológica antes que começasse a tortura física. Jasenovac 3, conhecido como Ciglana devido à sua localização na fábrica de tijolos original, especializou-se no processamento industrial de vítimas. Os engenheiros Ustashas desenvolveram um sistema de linha de montagem para o assassinato que rivalizava em eficiência com os métodos alemães, embora utilizasse tecnologia mais primitiva. Os prisioneiros eram processados em grupos de 25 a 30 pessoas, movendo-se através de estações específicas onde eram desapossados de seus pertences, tinham a cabeça raspada e, finalmente, eram executados por métodos que variavam de acordo com a disponibilidade de recursos. O design dos sistemas de eliminação de corpos em Jasenovac refletia uma compreensão prática dos desafios logísticos do genocídio em massa. Os engenheiros Ustashas calcularam que os fornos modificados podiam processar aproximadamente 80 corpos por dia, operando à máxima capacidade. No entanto, durante os períodos de maior atividade, essa capacidade era insuficiente, o que levou ao desenvolvimento de métodos alternativos de eliminação.
A construção de fossas comuns massivas requereu escavações extensas que alteraram permanentemente a topografia da área. Os engenheiros Ustachas utilizaram maquinaria pesada requisitada de projetos de construção civil para criar fossas com capacidade para milhares de corpos. Estas escavações foram estrategicamente localizadas em áreas com alto nível freático, calculando que a umidade aceleraria a decomposição e reduziria a evidência forense. O rio Sava tornou-se um componente integral do sistema de eliminação de evidências. Os engenheiros construíram rampas específicas que permitiam o transporte eficiente de corpos, desde as áreas de execução até a margem do rio. Durante as inundações sazonais, essas rampas ficavam submersas, facilitando a eliminação de vestígios de sangue e outros restos biológicos. A infraestrutura de transporte do complexo foi cuidadosamente planejada para maximizar a eficiência das deportações em massa. A linha ferroviária existente foi estendida diretamente até o interior do campo, eliminando a necessidade de transportar prisioneiros por estrada, onde poderiam ser observados pela população civil. Os engenheiros construíram plataformas especializadas com rampas que permitiam a descarga rápida de trens de gado sobrecarregados. Os sistemas de comunicação do complexo incluíam linhas telefônicas diretas com Zagreb, Split e outras cidades principais do NDH. Esta conectividade permitia a coordenação eficiente de deportações a partir de múltiplas localidades simultaneamente. Os registros recuperados indicam que as autoridades Ustachas mantinham horários detalhados de chegadas de comboios, otimizando o uso das instalações de extermínio. A construção de Jasenovac 4 e 5 expandiu significativamente a capacidade do complexo durante 1942, quando as deportações atingiram seu ponto máximo. Essas novas seções foram projetadas especificamente para o processamento de famílias completas, incluindo instalações separadas para mulheres e crianças. Os arquitetos Ustachas desenvolveram métodos de assassinato adaptados especificamente para vítimas jovens, incluindo câmaras menores e técnicas que requeriam menos força física. A segurança perimetral do complexo combinava obstáculos naturais com fortificações construídas. Os pântanos circundantes proporcionavam uma barreira natural contra fugas, enquanto campos minados e arame farpado completavam o cerco. Torres de vigilância estrategicamente localizadas proporcionavam observação completa do perímetro e das áreas internas do campo. Os ateliês especializados dentro do complexo fabricavam os instrumentos específicos utilizados para as execuções. Os ferreiros Ustachas desenvolveram designs únicos para facas, cacetes e outros instrumentos de tortura, adaptando-os para maximizar a dor enquanto minimizavam o tempo necessário para cada execução. Esta produção local de instrumentos de morte refletia a natureza artesanal do genocídio Ustacha, que contrastava com os métodos industrializados empregados em campos alemães. A planificação urbana do complexo incluía áreas residenciais para guardas e administradores, separadas fisicamente das instalações de extermínio. Estas áreas incluíam habitações familiares, uma escola para filhos de pessoal e instalações recreativas. Esta normalização da vida cotidiana ao lado do genocídio em massa exemplificava a capacidade do regime Ustacha de compartimentalizar a violência extrema. Os sistemas de fornecimento de água e eliminação de resíduos foram projetados para lidar com as demandas únicas da eliminação em massa. Os engenheiros construíram poços profundos que forneciam água suficiente para as operações de limpeza posteriores às execuções, enquanto sistemas de drenagem especializados canalizavam os dejetos para o rio Sava. Essa infraestrutura sanitária permitia a manutenção de condições operacionais adequadas, mesmo durante períodos de atividade intensa. A brutalidade distintiva de Jasenovac não residia unicamente na escala de seus assassinatos, mas nos métodos específicos desenvolvidos pelos seus perpetradores para maximizar o sofrimento das vítimas. Enquanto outros campos de extermínio nazistas priorizavam a eficiência industrial, Jasenovac especializou-se em técnicas que prolongavam deliberadamente a agonia, convertendo o assassinato em um ritual de humilhação e terror. O instrumento mais emblemático desta metodologia foi o Sir Bosjek, uma faca curva especialmente projetada que se tornou o símbolo do genocídio Ustacha. Esta arma, cujo nome significa literalmente cortador de sérvios,
foi desenvolvida especificamente para as necessidades operacionais de Jasenovac por ferreiros locais sob supervisão dos comandantes do campo. Seu design revelava uma compreensão sinistra da anatomia humana e da psicologia do terror. O Serbosjek consistia em uma lâmina curva de aproximadamente 12 centímetros montada em um punho de couro que se ajustava diretamente ao pulso do usuário. Essa configuração permitia movimentos de corte rápidos e repetitivos, sem fadiga excessiva, otimizando a capacidade do executor para processar múltiplas vítimas em sessões prolongadas. A curvatura específica da lâmina havia sido calculada para cortar a garganta com um único movimento, causando sangramento massivo, mas evitando a morte instantânea. Os ferreiros de Jasenovac produziram centenas destes instrumentos em diferentes tamanhos e configurações. Existiam versões específicas para diferentes tipos de vítimas, Serbosjeks maiores para homens adultos, versões médias para mulheres e ferramentas especializadas menores para crianças. Esta diversificação do equipamento revelava o nível de planejamento sistemático por trás dos assassinatos aparentemente caóticos. Além do Serbosjek, os perpetradores de Jasenovac desenvolveram uma variedade de instrumentos especializados adaptados a diferentes situações e preferências pessoais. Os martelos modificados com pontas de metal eram utilizados para fraturar crânios de maneira que causasse morte lenta por hemorragia cerebral. As porretes com pregos incrustados produziam feridas múltiplas que geravam sofrimento prolongado sem causar morte imediata. Os métodos de estrangulamento empregados em Jasenovac revelavam uma sofisticação técnica perturbadora. Os executores desenvolveram técnicas específicas utilizando fio de piano que permitiam controlar precisamente a duração da asfixia. Esta metodologia permitia alternar entre momentos de estrangulamento e liberação, prolongando a agonia durante períodos que podiam se estender por horas. A especialização técnica se estendia até mesmo aos métodos de tortura anteriores à execução. Os perpetradores tinham desenvolvido técnicas específicas para extrair informações, embora frequentemente a tortura continuasse muito depois que as vítimas tivessem revelado tudo o que sabiam. Instrumentos como pinças aquecidas, agulhas longas e ácidos diluídos eram utilizados para infligir dor máxima sem causar morte prematura. Os métodos de assassinato em massa em Jasenovac adaptaram técnicas artesanais à escala industrial. Durante as execuções em grupo, as vítimas eram organizadas em filas, onde cada executor se especializava em um método específico de assassinato. Essa divisão do trabalho permitia processar grupos grandes, mantendo os padrões de crueldade que caracterizavam o campo. As técnicas de eliminação de corpos revelavam o mesmo nível de planejamento sistemático. Os crematórios improvisados utilizavam combinações específicas de combustíveis que incluíam madeira, carvão e gordura humana para manter temperaturas suficientes para a cremação completa. Os operadores haviam calculado as proporções exatas necessárias para diferentes tipos de corpos, otimizando o processo para diferentes idades e constituições físicas. O rio Sava tornou-se um componente integral do sistema de eliminação, mas sua utilização exigia técnicas específicas desenvolvidas localmente. Os corpos eram lastreados com pedras em locais anatômicos precisos que garantiam seu afundamento inicial, mas calculados para permitir que os gases de decomposição, eventualmente, os liberassem rio abaixo, longe do campo. Essa técnica minimizava a acumulação de evidências nas proximidades de Jasenovac, enquanto dispersava os restos por uma ampla área geográfica. Os perpetradores desenvolveram métodos especializados para diferentes categorias de vítimas que refletiam tanto considerações práticas quanto ideológicas. Intelectuais e líderes religiosos frequentemente recebiam tratamentos específicos projetados para humilhar simbolicamente seu status social. Sacerdotes ortodoxos eram obrigados a realizar paródias de rituais religiosos antes de sua execução, enquanto mestres eram forçados a testemunhar o assassinato de seus estudantes. As vítimas judias enfrentavam protocolos específicos que combinavam a brutalidade ustacha com elementos do antissemitismo tradicional europeu. Homens judeus eram frequentemente obrigados a cavar suas próprias covas antes da execução, enquanto as mulheres judias sofriam humilhações específicas projetadas para degradar sua identidade religiosa e cultural. As crianças romani
identificadas como particularmente problemáticas devido ao seu estilo de vida nômade, enfrentavam métodos de assassinato que os perpetradores justificavam como prevenção de futuras ameaças à ordem social. Estas execuções frequentemente incluíam elementos rituais que refletiam superstições locais sobre a população romani. Os métodos de documentação e registro de execuções revelavam a mentalidade burocrática que coexistia com a brutalidade extrema. Os comandantes mantinham registros detalhados de métodos utilizados, tempo requerido por execução e eficiência relativa de diferentes técnicas. Esta informação era utilizada para otimizar futuras operações e treinar novos perpetradores. A capacitação de novos executores seguia protocolos específicos desenvolvidos por comandantes veteranos. Os novos guardas começavam observando execuções, progrediam para assistir em preparações e, finalmente, realizavam suas primeiras execuções sob supervisão. Este processo de iniciação gradual permitia identificar indivíduos com aptidões específicas para diferentes tipos de assassinatos. Os instrumentos de Jasenovac eram regularmente mantidos e melhorados com base na experiência operacional. Os ferreiros do campo realizavam modificações contínuas nos designs originais, incorporando sugestões dos usuários e adaptando-se a diferentes situações operacionais. Esta evolução tecnológica do equipamento de morte refletia a mentalidade de melhoria contínua aplicada ao genocídio. A psicologia dos perpetradores, revelada através de sua escolha de métodos, mostrava uma combinação única de sadismo pessoal e justificação ideológica. Muitos executores desenvolveram preferências específicas por certos instrumentos ou técnicas, criando estilos pessoais de assassinato que seus colegas reconheciam. Esta personalização do genocídio distinguia Jasenovac de outros campos, onde os métodos industrializados minimizavam o contato pessoal entre perpetradores e vítimas. Os efeitos psicológicos desses métodos nos perpetradores foram documentados em depoimentos posteriores e registros médicos. Muitos executores desenvolveram dependências de álcool ou drogas para lidar com o estresse de suas atividades diárias. Alguns desenvolveram rituais pessoais antes ou depois das execuções que os ajudavam a processar psicologicamente sua participação em assassinatos em massa. A noite do 20 a 9 de agosto de 1942 foi gravada na história de Jasenovac como o momento em que a barbárie sistemática alcançou sua expressão mais depravada. O que começou como uma discussão casual entre guardas ustachas sobre suas respectivas habilidades para o assassinato se transformou em uma competição formal que converteria o genocídio em entretenimento. Esta noite revelou até que ponto a cultura do campo havia normalizado e celebrado a violência extrema. O comandante do campo, Lyubov Milus, havia estado bebendo com vários guardas veteranos quando surgiu o debate sobre quem poderia eliminar mais vítimas em uma única sessão. Petar Brzika, um franciscano excomungado que havia se unido aos ustachas, afirmou que podia superar qualquer recorde anterior de execuções individuais. Diante de Zrinushich, conhecido por sua eficiência com o Sirbozek, desafiou essa afirmação. A conversa alcoólica se intensificou até se tornar uma aposta formal com prêmios tangíveis. Milos decidiu organizar a competição como um evento especial que serviria a múltiplos propósitos. Proporcionaria entretenimento para os guardas, que haviam expressado tédio com a rotina diária de execuções. Permitiria avaliar objetivamente as habilidades de diferentes executores para futuras atribuições. Mais importante, demonstraria aos prisioneiros sobreviventes a futilidade absoluta de qualquer esperança de clemência ou fuga. A preparação para o concurso começou durante a tarde do 29 de agosto. Os administradores selecionaram aproximadamente 1.100 prisioneiros sérvios que haviam chegado em transportes recentes da região de Kozara, onde as forças ustachas haviam completado uma campanha de pacificação particularmente brutal. Esses prisioneiros, que incluíam homens, mulheres e crianças, foram concentrados em uma área específica do campo, onde poderiam ser facilmente acessíveis para os competidores. As regras da competição foram estabelecidas com precisão burocrática que contrastava grotescamente com seu propósito. Cada competidor teria acesso ilimitado a vítimas durante um período de tempo específico. As execuções deveriam ser realizadas individualmente, utilizando unicamente instrumentos manuais, especificamente facas e o Serbozjek.
Eram proibidos métodos que pudessem acelerar artificialmente o processo, como o uso de armas de fogo ou técnicas de assassinato em massa. Um painel de juízes composto por guardas veteranos supervisionaria a contagem e verificaria que cada morte cumprisse com os padrões estabelecidos. Brzica começou a competição aproximadamente às 8 da tarde. Sua técnica demonstrou a experiência adquirida durante meses de execuções diárias. Utilizando um SR Bossjack especialmente afiado, desenvolveu um ritmo constante que lhe permitia processar vítimas com eficiência mecânica. Os testemunhas sobreviventes descreveram posteriormente sua metodologia como quase industrial em sua consistência, embora grotescamente pessoal em sua aplicação. A técnica específica de Brzica envolveu a organização de vítimas em filas, onde cada pessoa podia observar o destino de quem as precedia. Esta disposição maximizava o terror psicológico, enquanto otimizava o tempo entre execuções. Brzica desenvolveu um padrão específico de movimentos que minimizava sua fadiga física, enquanto mantinha a precisão necessária para cortes letais consistentes. Zrinušić adotou uma abordagem diferente que privilegiava a velocidade em vez da técnica refinada. Seu método envolveu movimentos mais bruscos e enérgicos que, embora menos elegantes tecnicamente, permitiam processar vítimas mais rapidamente. No entanto, essa técnica resultou mais extenuante fisicamente, o que eventualmente limitou sua resistência durante as horas posteriores da competição. Outros participantes desenvolveram suas próprias variações metodológicas. Šipoš Miles se especializou em técnicas de estrangulamento que requeriam menos energia física, mas mais tempo por vítima. Spiro Vukčević combinou múltiplos instrumentos em sequências específicas que demonstraram versatilidade técnica, mas resultaram menos eficientes em termos de tempo total. Os juízes mantiveram registros meticulosos do progresso de cada competidor, documentando não apenas o número total de vítimas, mas também detalhes técnicos específicos. Esses registros incluíam avaliações da qualidade técnica das execuções, o tempo médio requerido por vítima e observações sobre a resistência física de cada participante. Esta documentação burocrática do genocídio refletia a mentalidade administrativa que caracterizava o regime Ustasha. A competição se estendeu durante toda a noite com interrupções periódicas para permitir que os participantes descansassem e consumissem álcool. Essas pausas se tornaram sessões de análise técnica, onde os competidores compartilhavam conselhos sobre metodologia e discutiam refinamentos em suas técnicas. Os guardas não participantes apostavam sobre os resultados e ofereciam comentários como se estivessem presenciando um evento esportivo. A atmosfera durante o concurso combinava elementos de celebração social com horror sistemático. Os perpetradores haviam decorado a área com tochas que proporcionavam iluminação dramática, enquanto música folclórica croata soava de gramofones portáteis. Álcool e comida circulavam livremente entre os espectadores, criando um ambiente festivo que contrastava obscenamente com os assassinatos em massa que constituíam o entretenimento principal. As reações das vítimas durante o concurso variaram desde terror paralisante até tentativas desesperadas de resistência. Algumas prisioneiras tentaram escapar durante os momentos de confusão, mas a organização da área e a abundância de guardas tornaram essas tentativas fúteis. Outras vítimas tentaram oferecer objetos de valor ou informações em troca de clemência, mas os competidores já haviam concordado em rejeitar qualquer interrupção da competição. As crianças presentes durante o concurso foram incorporadas como elementos de desafio adicional para os competidores. Os juízes atribuíram pontuações especiais por execuções que demonstrassem técnicas adaptadas especificamente para vítimas jovens. Esta categorização de vítimas, segundo critérios técnicos, exemplificava até que ponto os perpetradores haviam desumanizado completamente sua atividade. O resultado final do concurso estabeleceu recordes que os próprios perpetradores reconheciam como extraordinários, mesmo de acordo com seus padrões depravados. Brzica alcançou um total de 1.360 vítimas durante a noite, utilizando exclusivamente seu Ser Bossjack pessoal. Esse número superou significativamente os totais de outros competidores e estabeleceu um recorde que nunca foi oficialmente superado em Jasenovac. A metodologia utilizada para verificar estes números envolveu múltiplos sistemas de contagem cruzada que garantiam precisão estatística.
Os juízes mantiveram contagens independentes que foram comparadas no final de cada hora. Os corpos foram organizados em grupos específicos que facilitavam a contagem final. Esta precisão burocrática na documentação de assassinatos em massa refletia a mentalidade contábil aplicada ao genocídio. Os prêmios concedidos aos vencedores incluíam elementos tanto materiais como simbólicos que revelavam os valores do sistema Ustasha. Brzica recebeu um relógio de ouro, uma quantidade substancial de dinheiro e uma medalha especialmente desenhada que o identificava como o executor mais eficiente do campo. Esses prêmios foram apresentados em uma cerimônia formal que parodiava as tradições de reconhecimento militar. As consequências psicológicas do concurso para os perpetradores foram documentadas em testemunhos posteriores. Muitos participantes descreveram a experiência como transformadora, marcando um ponto de não retorno na sua desumanização pessoal. Alguns desenvolveram dependências mais severas ao álcool ou drogas como mecanismos de enfrentamento. Outros relataram pesadelos recorrentes ou distúrbios do sono que persistiram durante anos após a guerra. A notícia do concurso se espalhou rapidamente entre o pessoal de outros campos de concentração Ustashas, estabelecendo Jasenovac como o padrão de excelência em genocídio sistemático. Comandantes de outros campos solicitaram transferências de pessoal treinado em Jasenovac, enquanto alguns tentaram organizar suas próprias competições similares, embora nenhuma alcançasse a escala ou notoriedade do evento original. A preservação de depoimentos diretos de Jasenovac apresentou desafios únicos que distinguiram este genocídio de outros documentados durante a Segunda Guerra Mundial. A política deliberada de eliminação de testemunhas implementada pelas autoridades Ustashas significou que menos de 1% dos deportados para o campo conseguiram sobreviver. No entanto, os depoimentos destes poucos sobreviventes proporcionaram evidências cruciais sobre o funcionamento interno do que muitos consideram o campo de concentração mais brutal da Europa. Mas Jakov Atijas, um comerciante judeu de Sarajevo de 42 anos, chegou a Jasenovac em setembro de 1942 com um transporte que incluía sua esposa Rivka e seus 3 filhos. Seu testemunho, registrado meticulosamente após a guerra, forneceu uma das descrições mais detalhadas dos procedimentos de chegada e seleção implementados no campo. Atijas descreveu como as famílias foram separadas imediatamente ao descer dos vagões de gado, com homens, mulheres e crianças direcionados para diferentes seções do campo por meio de um sistema de sinais que tinha sido aperfeiçoado durante meses de operação. O processo de despojo de possessões revelava a eficiência burocrática que caracterizava as operações de Jasenovac. Os prisioneiros recém-chegados eram direcionados através de uma série de estações onde perdiam sistematicamente todos os elementos da sua identidade anterior. Na primeira estação, deviam entregar documentos de identidade, dinheiro e joias. A segunda estação requeria a entrega de bagagem e objetos pessoais. A terceira estação envolveu o despojo completo de roupa, que era classificada e armazenada para uso posterior ou venda. Atijas documentou a existência de hierarquias complexas entre os prisioneiros que refletiam tanto as divisões étnicas do NDH quanto as necessidades operativas do campo. Os prisioneiros judeus com habilidades técnicas específicas, como médicos, engenheiros ou artesãos, frequentemente recebiam tratamento ligeiramente melhor do que outros prisioneiros, embora esta vantagem temporal raramente estendesse significativamente sua sobrevivência. Os prisioneiros sérvios constituíam a população mais numerosa e frequentemente eram utilizados para os trabalhos mais perigosos e degradantes. A descrição de Atijas sobre a vida diária nos barracões revelou condições calculadas especificamente para acelerar a morte por doença e desnutrição. Os prisioneiros recebiam aproximadamente 400 calorias diárias distribuídas em 2 refeições, que consistiam principalmente em sopa aguada com alguns grãos e um pequeno pedaço de pão preto. Essa dieta era insuficiente para manter a saúde mesmo sem o trabalho físico extenuante que constituía a rotina diária obrigatória. As condições sanitárias documentadas pelos sobreviventes revelaram um design deliberado para promover a propagação de doenças infecciosas. Os barracões careciam de instalações adequadas para a higiene pessoal, enquanto as latrinas foram construídas intencionalmente próximas às fontes de água potável. Os prisioneiros doentes raramente recebiam tratamento médico.
e aqueles que se tornavam fracos demais para trabalhar eram selecionados para eliminação imediata. Dušan Jović, um mestre de escola sérvio que sobreviveu 14 meses em Jasenovac, documentou extensivamente os métodos de trabalho forçado utilizados no campo. Os prisioneiros eram organizados em brigadas especializadas que realizavam diferentes tipos de trabalho que serviam tanto a propósitos econômicos quanto de degradação psicológica. As brigadas de construção expandiam continuamente as instalações do campo, obrigando os prisioneiros a construir literalmente a infraestrutura de sua própria destruição. As brigadas especializadas na eliminação de corpos enfrentavam traumas psicológicos particulares que Jović descreveu detalhadamente. Esses prisioneiros eram obrigados a transportar os corpos de vítimas executadas desde os locais de assassinato até os crematórios ou fossas comuns. Frequentemente reconheciam entre os corpos familiares, amigos ou membros de suas próprias comunidades, criando traumas que persistiam muito depois de qualquer liberação potencial. O testemunho de Milica Vuksanović, uma das poucas mulheres que sobreviveram a Jasenovac, forneceu perspectivas únicas sobre as experiências específicas das prisioneiras femininas. As mulheres enfrentavam formas particulares de degradação que combinavam violência sexual com humilhação étnica e religiosa. As mulheres grávidas recebiam tratamentos especificamente brutais que incluíam experimentos médicos primitivos realizados sem anestesia nem conhecimento médico adequado. As crianças em Jasenovac enfrentavam metodologias de assassinato adaptadas especificamente à sua idade, que revelavam níveis de depravação que impactaram até mesmo observadores acostumados à violência extrema. Vuksanović descreveu como as crianças eram frequentemente utilizadas em jogos macabros, idealizados pelos guardas, onde a sobrevivência dependia da capacidade de entreter seus captores. Esses jogos invariavelmente terminavam com o assassinato de todos os participantes, independentemente de seu desempenho. As tentativas de resistência documentadas pelos sobreviventes revelaram tanto a determinação de algumas vítimas quanto a futilidade da oposição organizada dentro do campo. Os prisioneiros desenvolveram redes de comunicação clandestinas que utilizavam códigos verbais e gestuais para compartilhar informações sobre seleções iminentes. Mudanças nas rotinas de guardas e oportunidades potenciais de sabotagem menor. A sabotagem praticada pelos prisioneiros incluía métodos sutis projetados para evitar represálias massivas, enquanto causavam pequenas interrupções nas operações do campo. Os prisioneiros designados para trabalhos de construção deliberadamente utilizavam materiais defeituosos ou técnicas incorretas que resultavam em estruturas que requeriam reparo constante. Os prisioneiros que trabalhavam nas cozinhas, ocasionalmente, contaminavam a comida destinada aos guardas, embora as consequências de ser descoberto tornassem essas atividades extremamente perigosas. As comunicações secretas com o exterior documentadas por sobreviventes revelaram redes de apoio que operavam apesar das severas restrições de segurança do campo. Alguns prisioneiros designados para trabalhos fora do perímetro do campo conseguiram estabelecer contatos com a população civil local, que fornecia informações limitadas sobre a guerra e ocasionalmente facilitava o contrabando de pequenos objetos ou medicamentos para o interior do campo. Os métodos de seleção para execução documentados pelos sobreviventes revelaram critérios que combinavam considerações práticas com sadismo pessoal de guardas individuais. As seleções rotineiras eliminavam sistematicamente prisioneiros que se tornavam fracos demais para trabalhar efetivamente. No entanto, as seleções também refletiam caprichos pessoais de comandantes específicos, que frequentemente ordenavam execuções com base em antagonismos menores ou simplesmente para demonstrar seu poder absoluto. A documentação de sobreviventes sobre os últimos meses de operação do campo revelou os esforços sistemáticos para eliminar evidências físicas do genocídio. Os prisioneiros foram obrigados a exumar corpos de fossas comuns massivas para cremação, destruindo evidências forenses que poderiam ser utilizadas em futuras investigações. Esta eliminação de evidência física foi acompanhada pelo assassinato sistemático de prisioneiros que haviam estado presentes durante as fases mais intensivas das operações de extermínio. Os testemunhos sobre as tentativas de fuga revelaram tanto a desesperação dos prisioneiros quanto a eficácia dos sistemas de segurança do campo. As poucas fugas bem-sucedidas exigiram combinações extraordinárias de sorte, planejamento meticuloso e assistência externa. No entanto,
As represálias por tentativas de fuga frustradas incluíam não apenas a execução do fugitivo capturado, mas frequentemente a eliminação de grupos inteiros de prisioneiros selecionados arbitrariamente como exemplo dissuasivo. Os relatos sobre os momentos finais da Operação do Campo documentaram o pânico dos perpetradores diante da perspectiva de liberação por forças partisanas. Os comandantes implementaram um programa acelerado de eliminação de testemunhas que incluiu a execução de prisioneiros que haviam sobrevivido anos de internamento. Somente aqueles prisioneiros que conseguiram escapar durante a confusão final ou que se esconderam efetivamente durante as últimas purgas tiveram oportunidades de sobrevivência. Durante os últimos 8 meses de operação de Jasenovac, desde outubro de 1944 até abril de 1945, as autoridades ustachas implementaram uma campanha sistemática de eliminação de evidências que rivalizou em organização e meticulosidade com as operações de extermínio que buscava ocultar. O comandante do campo, consciente de que as forças partisanas iugoslavas avançavam constantemente para a área, iniciou o que internamente ficou conhecido como Operação Limpeza, um eufemismo que encobria o esforço mais abrangente de destruição de evidência genocida documentado durante a Segunda Guerra Mundial. A operação começou com a destruição sistemática de documentos administrativos que haviam sido mantidos meticulosamente durante anos de operação. Os arquivos de Jasenovac continham registros detalhados de deportações, inventários de propriedades confiscadas, correspondência administrativa e documentação técnica sobre métodos de extermínio. Esses documentos foram classificados segundo seu potencial incriminatório, com as evidências mais comprometedoras eliminadas primeiro, mediante incineração em fornos especialmente preparados. A destruição documental revelou a consciência administrativa dos perpetradores sobre a natureza criminosa de suas atividades. Os comandantes tinham mantido duplicados de documentos críticos em localizações separadas, antecipando a possibilidade de que evidências primárias pudessem ser capturadas. No entanto, durante a Operação Limpeza, todas as cópias foram sistematicamente localizadas e destruídas, utilizando métodos que garantiam a eliminação completa de vestígios legíveis. Os registros financeiros receberam atenção particular devido ao seu potencial para revelar a extensão do enriquecimento pessoal de comandantes e guardas através da confiscação de propriedades de vítimas. Esses documentos documentavam transações específicas, incluindo a venda de objetos de valor confiscados, o processamento de ouro dental extraído de vítimas e a distribuição de roupas e outros objetos pessoais entre o pessoal do campo e a população civil local. A eliminação de evidência física apresentou desafios logísticos consideravelmente mais complexos que a destruição de documentos. As instalações do campo continham evidência arquitetônica que revelava adaptações específicas para genocídio em massa, incluindo fornos modificados, sistemas de drenagem projetados para eliminar sangue e instalações especializadas para armazenamento de corpos. A destruição dessas estruturas requisitou explosivos e maquinário pesado que deveriam ser obtidos sem revelar seu propósito às autoridades alemãs supervisoras. Os crematórios de Jasenovac foram sistematicamente desmantelados, utilizando técnicas que eliminaram evidências de seu uso anterior para a cremação de vítimas humanas. Os fornos foram desmontados tijolo por tijolo, com materiais reutilizáveis transportados a outros locais para a construção civil. Os tijolos refratários que haviam estado em contato direto com restos humanos foram triturados e dispersos, eliminando evidência forense potencial. As fossas comuns massivas apresentaram os desafios mais significativos para a eliminação de evidências, requerendo exumações extensivas que expuseram os perpetradores a traumas psicológicos adicionais. Os prisioneiros sobreviventes foram obrigados a exumar manualmente milhares de corpos em diferentes estados de decomposição, separando restos humanos de objetos pessoais que poderiam facilitar a identificação posterior. Esta exumação forçada constituiu uma forma adicional de tortura para prisioneiros que frequentemente reconheciam entre os restos familiares e amigos. Os corpos exumados foram processados utilizando métodos que maximizaram a destruição de evidência identificatória. Os restos foram cremados em fornos improvisados, construídos especificamente para esta fase de eliminação de evidência.
utilizando combustíveis de alta temperatura que garantiam a cremação completa. As cinzas resultantes foram moídas até obter consistência de pó fino, depois dispersas em múltiplas localizações para prevenir futura concentração de evidência forense. Os objetos pessoais recuperados durante as exumações receberam tratamento específico de acordo com seu potencial para revelar identidades de vítimas ou métodos de assassinato. Joias e objetos de valor foram fundidos ou desfigurados até torná-los irreconhecíveis, enquanto documentos pessoais foram incinerados utilizando técnicas que garantiam destruição completa do papel e da tinta. Objetos de valor religioso ou cultural específico foram deliberadamente profanados antes de sua destruição, refletindo o objetivo de eliminar não apenas evidências físicas, mas também a memória cultural. A eliminação de evidências incluiu esforços para alterar a paisagem física da área, para ocultar sinais de escavações massivas e outras atividades relacionadas com o genocídio. As áreas onde haviam existido fossas comuns foram preenchidas utilizando solo importado de outras localizações, depois niveladas e replantadas com vegetação que ocultaria sinais de distúrbio anterior. Este paisagismo deliberado exigiu conhecimento técnico sobre agricultura e botânica que os perpetradores obtiveram consultando especialistas locais sob falsos pretextos. Os esforços para eliminar testemunhas potenciais se intensificaram durante as últimas semanas de operação do campo, quando os comandantes implementaram o que internamente denominaram eliminação final de elementos problemáticos. Esta fase envolveu o assassinato sistemático de prisioneiros que haviam estado presentes durante as operações mais intensivas de extermínio e que, portanto, possuíam conhecimento detalhado sobre métodos específicos, locais de fossas comuns e identidades de perpetradores. Os guardas e o pessoal administrativo que haviam participado diretamente nas operações de extermínio também foram identificados como riscos de segurança potenciais. Alguns foram realocados para locais distantes dentro do sistema Ustasha, enquanto outros receberam documentos de identidade falsificados que lhes permitiriam desaparecer na população civil uma vez que o regime colapsasse. Os comandantes principais desenvolveram planos de fuga para território controlado pelos aliados ocidentais, antecipando que poderiam negociar imunidade em troca de informações sobre operações comunistas iugoslavas. A destruição de ferramentas especializadas utilizadas para execuções exigiu métodos específicos que eliminassem evidências de seu propósito único. Os Seherbosjeks e outros instrumentos de assassinato foram fundidos em oficinas de ferreiros locais, com o metal resultante utilizado para fabricar ferramentas agrícolas comuns. Esta transformação física simbolizava o esforço para normalizar elementos que haviam sido especificamente projetados para genocídio. Os sistemas de comunicação do campo foram sistematicamente desmantelados durante as últimas semanas de operação, com equipamentos telefônicos e de rádio destruídos ou transportados para outras instalações Ustashas. Os registros de comunicações, incluindo transcrições de conversas telefônicas e cópias de mensagens transmitidas por rádio, foram incinerados utilizando protocolos que garantiam a destruição completa do papel e de qualquer informação legível. A liberação final de Jasenovac, no dia 22 de abril de 1945, por unidades da 1ª Brigada Proletária do Exército Popular de Libertação da Jugoslávia, encontrou instalações que haviam sido sistematicamente esvaziadas e alteradas para ocultar sua função anterior. No entanto, os esforços de eliminação de evidências foram incompletos devido a limitações de tempo e recursos, permitindo que pesquisadores posteriores reconstruíssem aspectos significativos das operações do campo. Os últimos dias de operação foram marcados por tentativas desesperadas de alguns prisioneiros de escapar durante a confusão da evacuação. Aproximadamente 600 prisioneiros tentaram uma fuga massiva durante a noite do 20 de abril, quando guardas Ustashas estavam concentrados em completar a destruição final de evidência. Desses, menos de 100 conseguiram escapar com sucesso, enquanto o resto foi assassinado durante a perseguição ou recapturado e executado imediatamente. Os comandantes de Jasenovac implementaram um protocolo final que envolveu a eliminação das últimas testemunhas sobreviventes por meio de métodos que refletiam tanto pânico quanto determinação em ocultar evidências. Os prisioneiros que haviam sobrevivido anos de internamento foram assassinados durante as últimas horas de operação do campo, negando-lhes a liberação que estava a apenas alguns dias de distância.
Esta eliminação final de testemunhas demonstrou até que ponto os perpetradores compreendiam a natureza criminosa de suas atividades e sua determinação em evitar responsabilidade legal posterior. A libertação de Jasenovac, em abril de 1945, marcou o início de debates historiográficos, políticos e legais que persistiriam durante décadas, tornando-se elementos centrais das tensões étnicas que eventualmente contribuiriam para a desintegração violenta da Jugoslávia. A documentação do genocídio Ustaša enfrentou desafios únicos que distinguiram seu processo de memória histórica de outros genocídios da Segunda Guerra Mundial, criando controvérsias que refletiram tanto limitações metodológicas quanto instrumentalização política da tragédia humana. A primeira investigação sistemática de Jasenovac começou imediatamente após a libertação sob a supervisão das autoridades comunistas iugoslavas, que designaram equipes de investigadores forenses, historiadores e juristas para documentar a extensão dos crimes cometidos. No entanto, esta investigação inicial operou sob restrições políticas que influenciaram tanto a metodologia empregada quanto a interpretação das evidências descobertas. O governo iugoslavo de Josip Broz Tito enfrentou dilemas complexos ao abordar o legado de Jasenovac, que refletia as realidades políticas da Iugoslávia do pós-guerra. Por um lado, a documentação completa dos crimes Ustašas servia a objetivos de legitimação política, demonstrando a superioridade moral do sistema comunista multiétnico sobre o nacionalismo extremo. Por outro lado, uma documentação demasiado detalhada das divisões étnicas poderia alimentar tensões que o novo regime buscava suprimir em favor da unidade iugoslava. Esta tensão política influenciou significativamente a metodologia de pesquisa empregada durante as décadas de 1940 e 50. Os pesquisadores iugoslavos priorizaram a documentação de depoimentos que enfatizavam a colaboração entre diferentes grupos étnicos em resistir ao regime Ustaša, enquanto minimizaram a evidência que revelava a participação civil croata no genocídio. Essa abordagem seletiva criou uma narrativa oficial que, embora fundamentalmente precisa em termos de fatos básicos, omitia aspectos importantes da realidade histórica. A estimativa do número total de vítimas de Jasenovac tornou-se o aspecto mais controverso de seu legado histórico, gerando debates que persistiram durante décadas e que frequentemente refletiram agendas políticas contemporâneas mais do que rigor acadêmico. As estimativas iniciais iugoslavas sugeriram cifras de até 700 mil vítimas para todo o sistema de campos Ustašas, com Jasenovac responsável por aproximadamente 400 mil mortes. No entanto, investigações posteriores realizadas com metodologia mais rigorosa sugeriram cifras consideravelmente menores, embora ainda massivas em escala absoluta. Estudos demográficos realizados durante os anos 80 e 90, utilizando registros de população de pré-guerra, listas de deportação e testemunhos de sobreviventes, estimaram que aproximadamente 83 mil pessoas foram assassinadas especificamente em Jasenovac, com cifras adicionais para outros campos do sistema Ustaša. A discrepância entre estimativas refletiu múltiplos fatores metodológicos que complicaram a documentação precisa. A destruição sistemática de registros administrativos durante a Operação Limpeza eliminou fontes primárias que teriam proporcionado dados precisos sobre deportações e execuções. A sobreposição entre vítimas de diferentes campos do sistema Ustaša complicou a atribuição específica de mortes a Jasenovac versus outras instalações. Mais significativamente, a natureza dos métodos de eliminação empregados em Jasenovac apresentou desafios forenses únicos. A cremação extensiva de restos, a dispersão de cinzas e a eliminação de corpos no rio Sava limitaram severamente a disponibilidade de evidência física direta. Os investigadores foram obrigados a depender principalmente de testemunhos de sobreviventes e perpetradores, fontes que, embora valiosas, apresentavam limitações inerentes de memória, trauma e motivações pessoais. A instrumentalização política das cifras de vítimas intensificou-se durante as décadas anteriores ao colapso da Jugoslávia, quando nacionalistas de diferentes grupos étnicos utilizaram estimativas específicas para apoiar narrativas políticas contemporâneas. Os nacionalistas sérvios frequentemente citavam as estimativas mais altas
como evidência de genocídio sistemático contra sua população, justificando políticas defensivas na Jugoslávia Federal. Os nacionalistas croatas argumentavam que as estimativas altas eram exagerações comunistas projetadas para demonizar injustamente o povo croata. A construção do Memorial de Jasenovac durante os anos 60 refletiu esses dilemas políticos e metodológicos. O desenho do memorial, completado em 1966, adotou um simbolismo abstrato que evitava referências específicas a identidades étnicas de vítimas, enfatizando em vez disso temas universais de resistência contra o fascismo. Essa abordagem refletiu a ideologia iugoslava oficial de irmandade e unidade, mas também contribuiu para a abstração da experiência histórica específica. Os debates acadêmicos internacionais sobre Jasenovac intensificaram-se durante os anos 80, quando historiadores ocidentais começaram a examinar sistematicamente o genocídio Ustasha, utilizando metodologia desenvolvida para estudos do Holocausto nazista. Esses estudos revelaram aspectos únicos do genocídio iugoslavo que o distinguem de outros casos documentados, incluindo o papel de motivações religiosas, a participação de clérigos católicos e a natureza artesanal dos métodos de assassinato. No entanto, a aplicação da metodologia desenvolvida para o contexto alemão revelou limitações quando aplicada ao caso iugoslavo. Os métodos industrializados de documentação alemã não tinham equivalente no sistema Ustasha mais artesanal, enquanto as categorias analíticas desenvolvidas para entender o antissemitismo nazista revelaram-se inadequadas para compreender as dimensões étnicas e religiosas do genocídio nos Balcãs. A emergência do negacionismo especificamente relacionado com Jasenovac durante os anos 80 e 90 refletiu tanto dinâmicas políticas contemporâneas quanto as vulnerabilidades metodológicas da pesquisa histórica sobre o campo. Os negacionistas aproveitaram as discrepâncias em estimativas de vítimas para questionar a realidade básica do genocídio, utilizando técnicas desenvolvidas por negacionistas do Holocausto, mas adaptadas ao contexto específico iugoslavo. O colapso da Jugoslávia durante os anos 90 transformou fundamentalmente o contexto político e acadêmico dentro do qual se estudava Jasenovac. Os novos estados independentes desenvolveram narrativas nacionais que frequentemente minimizaram ou exageraram aspectos específicos do genocídio conforme sua utilidade para a legitimação política contemporânea. A Croácia independente enfrentou pressões particulares para abordar o legado Ustasha enquanto construía uma identidade nacional moderna. Os esforços croatas para contextualizar historicamente o regime Ustasha geraram controvérsias adicionais quando alguns acadêmicos e políticos tentaram equiparar os crimes Ustashas com os crimes cometidos por forças comunistas iugoslavas depois da guerra. Esta relativização foi criticada por historiadores como uma tentativa de minimizar a singularidade e a escala do genocídio Ustasha, embora refletisse genuínas complexidades sobre responsabilidade coletiva e individual. A investigação arqueológica moderna no site de Jasenovac, iniciada durante os anos 2000, proporcionou novas evidências físicas que ajudaram a resolver algumas controvérsias de longa data sobre a operação do campo. As escavações revelaram estruturas anteriormente desconhecidas, restos humanos e objetos que confirmaram aspectos específicos de testemunhos de sobreviventes que haviam sido questionados por negacionistas. No entanto, até mesmo essa evidência arqueológica enfrentou interpretações controversas quando diferentes grupos utilizaram as descobertas para apoiar estimativas divergentes sobre o número de vítimas. A natureza fragmentária da evidência física, resultado dos esforços de destruição implementados durante a Operação Limpeza, limitou a precisão de conclusões quantitativas baseadas apenas em evidência arqueológica. Os debates contemporâneos sobre Jasenovac refletem tensões mais amplas sobre memória histórica, responsabilidade coletiva e reconciliação em sociedades pós-conflito. A experiência iugoslava demonstrou como eventos históricos traumáticos podem ser simultaneamente lembrados e distorcidos de acordo com as necessidades políticas de diferentes momentos históricos, complicando os esforços para estabelecer narrativas históricas definitivas. O legado de Jasenovac continua a influenciar as relações intergrupais nos Balcãs contemporâneos, onde diferentes comunidades mantêm memórias divergentes sobre os eventos da Segunda Guerra Mundial.
Essas diferenças na memória histórica contribuíram para as tensões que alimentaram os conflitos iugoslavos dos anos 90, demonstrando como traumas históricos não resolvidos podem se perpetuar através de gerações.